é um momento que é o seguinte, irmão. Ou você dá a volta por cima, ou você se dedica para poder virar. Eu até... depois que a gente para de jogar, a gente pensa bastante, tenta ajudar. Um rapaz que eu ajudei muito, que eu tenho um carinho, um amor muito grande, é o Lucas Paquetá. Sim, Ele, sim. quando estava ali no Flamengo, o Flamengo estava para emprestá-lo. E aí eu falei, rapaz, esse momento é muito delicado. E eu lembro que à época a gente estava aprovando alguns projetos, colaborando com o Flamengo, com Bandeira. E aí eu conversei com o Bandeira, falei, Bandeira, não faz isso não. Ele não vai fazer bem a ele esse empréstimo. Porque tem jogadores que faz bem o empréstimo. Sim, mas tem jogadores que você sente que não vai ajudar. receber bem isso e vai acabar. E eu colaborei com isso. Isso foi bacana. Falei com o Bandeira várias vezes. Falei, Bandeira, tem que dar uma oportunidade para ele aqui. Ele vai virar aqui. E eu ajudei isso. Porque a tia dele trabalhava comigo, política. E aí eu participei bastante desse processo dele, que é um processo, Fernando, que a realidade é o seguinte. A questão dos empresários, chegando mirim, infantil, juvenil, tá lá juntinho. Quando sente que o cara, de repente, pode não virar, tem muitos empresários que tiram a mão. E eu passei por isso na minha vida. E aí você se sente... E ali é um momento que você... É um momento que é o seguinte, irmão. Ou você dá a volta por cima, ou você se dedica para poder virar, ou de repente você pega ali uma rua à esquerda, que ali é o início de um... Ele tem uma filosofia com relação a isso. A pior fase na carreira de um atleta é a passagem do júnior para o profissional. Porque no júnior ele está disputando com um de 3 anos, no profissional ele vai disputar com 10. E aqui, infelizmente... Explica o que tu quer dizer com isso, pô. A competitividade, a diferença de idade. Pra todo mundo entender. Né? E aí, você pega o seguinte, os clubes do Rio não têm sub-23. Poucos participam. E aí, nesse universo, vai um montão de jogador jogado fora. E esse ano a CBF não vai fazer o Campeonato Brasileiro Sub-23. Eu tá até para ir para uma liga, que eu fiquei sabendo. Sim. Você tá falando uma coisa certa, esse funil ali, Seleção Brasileira Sub-20. Marcelo Leite, com a Tirson. Do Flamengo foi eu, Marcelo Leite, quando eu fui. Eu, Marcelo Leite, a Tirson. Do Vasco foi o Pedrinho. E do Brasil todo. Vários jogadores que se destacaram. E tudo para brilhar ali no Flamengo. E de repente as coisas desandam. Né? Tive lesão no pubis, aí volta, aí joga, aí disputa uma Taça Rio com o time misto. Um time misto. Ali, e vai virar, não vai virar, aí machuco de novo. Então, essa transição, e não virei no Flamengo, da forma que eu desenhei na minha vida, as coisas não aconteceram. Isso é a realidade da vida e do futebol. Do futebol. A verdade, as pessoas olham, aquilo ali não é a realidade. O Fernando, que virou no Flamengo, que jogou, que se destacou no Brasil e no mundo, essa não é a realidade. Não é essa da grande maioria, não. Então, a realidade é outra. A realidade, por isso que precisa cada vez mais trabalhar nas categorias de base, principalmente dos clubes grandes, porque ali cria uma falsa impressão que às vezes não acontece. Eu depois, olha a situação, fui para o Ituano, voltei, fui para o Juventus de São Paulo, daqui a pouco eu cheguei ao ponto de ir para o Lagartense emprestado pelo Flamengo. Lagartense fica onde? Lagartense fica em Lagarto, no Sergipe. Já imaginou você ir parar lá no Lagartense, em Sergipe, um cara que foi seleção brasileira sub-20, que tinha tudo para brilhar no Flamengo? Imagina o que acontece com a cabeça de um jovem com 22, 23 anos. Imagina o que você... Isso, claro. Imagina o que acontece. Você acaba transferindo isso até para as pessoas que estão perto de você. Tu não consegue administrar. Aí daqui a pouco você vai...